E hoje, o nosso tema, no quadro de entrevistas, eu quis trazer um pouco de auxílio para nós. Sabe essas mulheres maduras de 40 a mais? Não sei se você vai se identificar. Nós temos algumas questões. Então, eu convidei uma amiga muito especial, que é especialista nisso, e ela traz um outro olhar para a gente, da mulher que tem 40 a mais, que já é empresária, que está maternando, que tem os cuidados com a casa, e que às vezes no meio daquela correria, daquele rolê todo, entra em desespero. O que será isso? Mas nós temos aqui esse bate-papo para você se identificar. E olha, gente, deixa eu até mostrar, porque eu ganhei um presente dessa minha convidada. Olha que coisa mais linda. Ganhei um livro e nós vamos falar um pouquinho sobre o tema que está aqui desse livro. Olha só que coisa mais linda. E eu já vou apresentar a minha convidada de hoje, que é a doutora Natália Campos, psiquiatra, que vai trazer um pouquinho desse tema das mulheres 40 a mais. Então, seja muito bem-vinda, doutora Natália. Obrigada, Paula, pelo convite. É muito bom a gente se aninhar mesmo, né, com pessoas como você aí, que está nesse mesmo propósito de levar conhecimento, por estar nesse público, né? Assim como eu. Sim, já estamos aqui, essa pele madura, né, doutora? É isso aí. Os cuidados aumentam, né? E aumentar não só a questão física, de dentro para fora, né? Para fora. Então, hoje a gente vê muita mulher nesse perfil nosso aí que está largada às traças. Porque você vai, busca um médico e um outro e uma receita, ou ele te julga como frescura, não tem nada para fazer. Exato. Por isso que vai lavar um tanque de roupa, não é isso? Exatamente. E é o que a gente estava falando aqui agora, viu, meninas? A gente estava falando agora aqui nos bastidores sobre essa relação das mulheres quando chega nos 40 a mais. Tem aquela questão de ficar se perguntando, se autocriticando. Por que eu cheguei até aqui? Por que eu não fiz aquilo? E realmente esse é um dos maiores desafios, doutora, que as suas pacientes têm em questão de essa autocobrança quando chega nos 40? Tem muita cobrança, tem muita frustração, né? Pelo tempo que passou e eu deveria ter, eu tinha que. E se? Eu até brinco, né? Se minha mãe tivesse um monte de tetinha, talvez não seria minha mãe, né? Um animalzinho. Então, a gente não pode ficar preso no e se. É daqui para agora, daqui para frente. Né? Porque, senão, esse ciclo nunca vai fechar. Por causa dessas cobranças aí mesmo, né? A questão do corpo, que não responde mais, como aos 30. Eu não sei se você sabia, Paula, mas eu falo isso bastante, que tanto homem e mulher após os 30. Então, nós temos picos, né? Nascemos, a 30 anos começa o declínio hormonal para os dois. Com 30 anos. E a gente acha que é com 40, com 50. Não, ali você já está na tragédia, vem. Então, você tem que começar aos 30. Esse tratamento de dentro para fora, olhar acompanhamento completo, né? A minha formação é psiquiatria, mas eu fiquei muito frustrada em não ter parceiros, né? Com o mesmo pensamento de longevidade para os meus pacientes. Então, eu fui estudar. Desde unheiro a questão hormonal. Para entender. Para entender um todo, porque eu te mandava, por exemplo, para endócrino, porque você está lá com sintoma depressivo, por exemplo. A endócrino, eu via lá que tua tireoide não estava legal, mas a endócrino olha o valor de referência do laboratório, que, por sinal, é uma média estatística que os laboratórios fazem de pessoas doentes. Então, a gente não segue aquilo lá. Na longevidade, a gente segue outros parâmetros de saúde. Tá? Então, checa aqui, está tudo certo, está tudo dentro do valor de referência. Não, você está com sintoma, então está errado o negócio. E aí você ia para endócrino, por exemplo, a endócrino falava assim, você tem que voltar na sua psiquiatra, porque o remédio dela que não está funcionando, que sua tireoide está perfeita. Então, eu ficava muito irritada de verdade, né? Porque o colega não tinha nem a capacidade de te ligar e falar, viu, por que você mandou? Porque tem que ter esse acompanhamento, essa troca entre os profissionais. Sim, deveria, né? Mas ninguém tem tempo para isso. Então, eu fui eu mudei a minha abordagem, que é tratar tudo, olhar tudo. Então, se eu não souber, eu vou estudar. Eu falo, Paula, me dá uns dias que eu vou estudar.
Se eu não achar saída, a gente vai lá nos nossos mentorados, que é um grupo de médicos, vamos discutir o caso. Se eu não achar, aí sim eu vou levantar o nome de alguém, especialista, vou entrar em contato, aí sim eu te deixo à vontade para ir. E essa é a maior queixa quando chega no consultório das mulheres de 40 a mais, é realmente essa questão de que eu estou em depressão, não estou em depressão, essa dúvida, o que está acontecendo, é isso, doutora? E aí é engraçado que ninguém lê o rodapé, né, do livro. Tem o DSM-5, que é o Manual de Doenças Mentais, né, do mundo. É o mesmo manual para o planeta inteiro. E no rodapé lá, quando você entra no capítulo de depressão, no rodapé está escrito assim: você tem que ter tristeza ou falta de prazer por quase todos os dias por mais de 15 dias, mais 4 ou 5 sintomas associados, e lá embaixo. Para fechar o diagnóstico, você precisa descartar condições clínicas. Então, baixa vitamina D, dá muita depressão. B12, dá muita depressão. Hormônios alterados, inadequados, dá muito sintoma depressivo também. Só que aí você sai de lá com o quê? Uma receita de sertralina. Porque aí o médico fala, ela não vai me encher o saco, ela vai ter o que ela quer e eu vou pro próximo. Não faz uma investigação por Dá por trabalho, completo. Paula. Eu demoro 1h30 para estudar os teus exames. E às vezes eu não consigo sair com a receita pronta. Que eu preciso pensar. Que acaba sendo individual, cada mulher tem uma questão de forma bem individual, realmente É igual, exclusiva. essa calça aqui é o mesmo número da tua, mas vai ficar igual? Não. Então, é a mesma coisa. Então tem que ser realmente um outro olhar É um para outro trazer. olhar, dá mais trabalho, dá muito mais trabalho. Mas foi uma forma que eu me realizei, porque eu vejo resultado. Que a mulher ela precisa dessa questão do acolhimento também, Precisa. de ter, além do cuidado da medicina. Então, realmente, ela precisa ter acolhimento tripé. ali, né? Corpo, mente e espírito. Independente da sua religião. Ai, não acredito em nada. Eu falo, então pega o dinheirinho da sua consulta e procure outro. Porque senão você vai botar no meu falando que o tratamento não deu certo, mas eu preciso desse pilar. Se não acreditar em nada, não é uma pílula que eu vou te dar que vai fazer. Porque o medicamento acaba sendo algo que camufla, que é mais rápido, é um caminho mais curto. E assim, hoje eu falo que eu sou uma psiquiatra da esquerda, porque eu só passo remédio controlado se a pessoa já vem tomando, ou se é um caso mais grave. Mas eu falo, tem prazo para sair, porque a gente vai descobrir a causa, que geralmente é no intestino. Tudo começa no intestino. Para mim, o intestino é mais importante que o cérebro, porque é de lá que sai tudo. E aí tem que ser controlado com a medicação, com a alimentação, essa questão, como que seria Primeiro isso, é doutora? exame, né? Descobrir como o teu intestino funciona. É um exame específico que a gente faz. Depois dali a gente vai. A alimentação, às vezes ele está bem inflamado, que ele tem que estar meio furadinho, então você tem que tentar ajustar ali para fechar. Uhum. E a suplementação. Porque senão você vai tomar suplementação, seu intestino vai absorver, você vai jogar dinheiro no lixo. E a questão da menopausa? Que eu sei que tem bastante mulheres aí que lidam muito com a questão da menopausa, do climatério. Isso também influencia a partir dos 40 ou já começa também 30. nos 30? Toda essa questão começa lá nos 30. Porque tem colegas ginecologistas, inclusive, que eles falam, né? A mulher, tá menstruando. Não tá na menopausa, não. O climatério. Então, se você menopausou com 50, de 10 a 14 anos antes, você já começou com sintoma do climatério menopausa, mesmo menstruando. Só que o teu ginecologista convencional, ele, assim, não é por maldade, às vezes o cara não teve tempo de estudar a fundo, né? As atualizações está tudo certo. Cada um dá o que tem, está tudo bem. Mas aí você vai, o pico de faixa etária feminina no meu consultório depois dos 30, 35, porque elas estão com insônia, depressiva e dificuldade de emagrecer. E aí você vai lá e dá um antidepressivo, um remédio para dormir, outro para acordar. Daqui 6, 8 meses piora, você aumenta a dose, associa outro remédio e depois piora de novo. Então, não tem fim o negócio. Aí eu comecei a experienciar no consultório, falei, vamos tratar os hormônios.
E essa questão que a doutora sempre traz sobre o elixir, né? Elixir. Essa questão do elixir. Gente, vocês já ouviram falar? Não? Vocês precisam conhecer a questão do elixir. Elixir 40 Mais. Ele é um projeto novo, né? Que é para mulheres empresárias ou líderes, né? Que estão nessa faixa etária que a frase é: dão conta do mundo e esqueceram de si. Não tiveram tempo para cuidar de si. Que primeiro é nós, né? Segundo e terceiro. Antes Deus. Primeiro, segundo, terceiro, você, depois o resto. E essa questão ainda pega para muitas mulheres, né? Porque sente culpa, né? De se cuidar. Porque acha que é egoísmo, né? E isso está muito enraizado na cultura mesmo. Sim. Eu falo, se é egoísmo, então vá lá nos mandamentos, né? Amai ao próximo como a ti mesmo, e não mais do que você mesmo. Então, primeiro eu me amo, depois o que sobrar eu dou. Primeiro, no avião, a máscara cai e você vai pôr no outro. Não. Isso não é bíblico, mas, né, alguém seguiu. Sim, Primeiro eu, depois o outro. Então, a conta nunca vai fechar se você não se priorizar. Ah, mas é egoísmo que seja. Você prefere não ser chamada de egoísta e estar lá no fim da fila das prioridades da sua vida? E adoecer e pagar caro para isso. E precisa ter esse Literalmente, acompanhamento. cara, em todos os aspectos, né? Emocional, financeiro, enfim. Então, aí o Elixir surgiu com essa proposta porque mulheres empresárias e líderes. Porque eu percebi, Paula, que esse público, dentro do meio médico, ele é muito esculachado. É piti. Tem nada para fazer. Fica aí, reclamando da vida. Está com tudo pronto e fica aqui falando de depressão, reclamando de dor no corpo, fibromialgia. Isso é frescura. E precisa. E às vezes elas deixam de ir procurar ajuda por questão disso mesmo, desse julgamento que a gente já estava até falando aqui nos bastidores sobre isso, que às vezes as mulheres, né, não só as mulheres, mas a gente está falando em maior, né, público com mulheres, mas os homens também, em questão de pedir ajuda sobre depressão, ansiedade. A doutora também trouxe um dado aqui sobre ansiedade, não só sobre depressão, né, doutora? O nosso país, ele é campeão mundial em ansiedade. Está entrando em burnout também. Que daí vem depressão, né? Tem toda essa... Os pilares vão vindo ali, você vai passando, vai tomar um medicamento, não vai se cuidando. Não vai curando, porque a gente tem que ir na causa. E é individual. Total. O tratamento para cada paciente, para cada mulher que chega. Às vezes até brinco. O paciente fala, viu, minha receita já tem 3 dias. Eu falei, vai morrer? Porque assim, eu não vou fazer com pressa. Eu preciso pensar, ainda não consegui encaixar a melhor estratégia aqui. Dá para aguentar? Dá. Quase ninguém sai de lá com a receita. Eu falo, eu vou pensar. Porque em 1h30 de conversa, às vezes, ou eu converso com você, ou eu penso. Sim. Né, na parte bioquímica, fisiológica, hormonal, tudo. Então, é sem pressa mesmo. Então, precisa ter esse protocolo, né? Porque o Elixir, ele é um protocolo de acompanhamento para esse perfil de mulher, né? E de forma personalizada e exclusiva. Então, realmente, você tem que estar ali presente para ouvir de forma individual cada paciente, cada questão. Porque fica se comparando, às vezes, nossa, eu vou usar esse medicamento, vou usar esse tratamento. Tem muito disso também das mulheres, né, doutora? Tem. E aí, só voltando um pouquinho na questão hormonal, Paula, quando a gente fala, né, o tabuzão que hormônio dá câncer, dá, sim, o sintético, o que é vendido em drogaria. O bioidêntico, e isso eu falo para todo mundo. Porque às vezes você sai de lá feliz, você chega em casa, comenta com alguém, mas vai dar câncer. Aí você fica com medo. E se for para fazer o negócio com medo, não vai dar certo. Medo é inimigo da fé, né? Sim. A gente precisa acreditar. Então você chega lá, eu falo, ó, então vamos pensar. O hormônio bioidêntico, imagina que é minha mão. É igual o que eu produzo. Você sabia que a vitamina D é hormônio? Não, é um hormônio, todo mundo usa e não dá câncer em ninguém, vitamina D, mas né? É um hormônio. É um hormônio, o hormônio D. Assim como a melatonina é um hormônio, e não um remédio ou vitamina para sono. Inclusive, a melatonina é fantástica, em doses altas para câncer, ajuda muito. Muito. Manipulada. Ou não?
Não, aí para esse caso específico de câncer, aí a gente é endovenoso, né, que a gente usa. Melatonina endovenosa. É. Olha, diferente. No Brasil tem poucos estudos, assim, e isso daí a gente pega lá de fora, né? Essas informações. Vem vindo Vem ainda. vindo. Não chegou Não ainda. chegou direito. É só um spoiler. Tem, mas assim, não é tão divulgado, né? Sim. Então, você pensa ali, o hormônio D tá ali, todo mundo toma, precisa tomar vitamina D, ninguém fala que dá câncer, mas é hormônio, não é vitamina. Né? Então, você imagina lá a progesterona, que é o hormônio predominantemente feminino, não significa que o homem não tenha. Tá. Assim como a testosterona é predominantemente masculino, mas também nós temos, né? Em dosagem menor, obviamente. Então, a progesterona, nosso hormônio que a gente produz, imagina que tem esse formato. Aí você vai lá, tal, vou comprar um na drogaria, que tem este formato, que é sintético, não é bioidêntico. Então, meu corpo vem aqui e ataca isso porque não reconhece como algo natural. É um invasor. Aí sim pode dar problema. Agora, estes bioidênticos, não. O que é o bioidêntico? Manipulado. Com dose, a base, tudo de acordo com o teu caso. Por isso que tem que ser exclusivo e realmente fazer essa procura de uma forma consciente, né, doutora? Mas o que melhora, assim, por exemplo, hoje está mais do que provado que a falta de hormônio leva a câncer. Alzheimer, até o emagrecimento. Porque, engraçado, né? Ninguém fala do hipotireoidismo, né? Do Sintroid Puran, que, é hormônio, esse não dá câncer, né? Muitas questões ainda que só fica... Nossa, me chamou para falar, eu falo só tudo. Fica assim, ó, só fica aqui. E realmente, quando a gente está falando da saúde da mulher, a gente tem que estar trazendo essa consciência que a mulher ela precisa ter esse autocuidado. E a saúde é muito importante. Então, mulheres de plantão, por favor, agende as suas consultas. Se cuidem. Coloquem dias aí, esse cuidado. E vão em profissionais que estão realmente engajados e atualizados, né? Precisa. Porque, olha, eles se basearam num estudo de 1970, se eu não me engano, que eu sou péssima para número. Mas foi o único estudo, aí eles começaram a falar hormônio da câncer, hormônio... Até hoje, gente, nós estamos em 2025. Meu Deus do céu. Ainda tem essa questão ainda. Vamos falando isso. O filho da mãe se prendeu em um único estudo, único, e está divulgando isso até hoje. É absurdo. E aí o Google também ajuda com isso, né, doutora? O Google já preparou o caixão, a cor, né, a vela, até a coroa de flores, ele já deu uma apimentada ali para você seguir. Então, por favor, agende as suas consultas com cuidem. o médico de forma presencial. Realmente precisa ter esse cuidado. A gente está trazendo isso das mulheres porque elas têm esse cuidado com a família. Sim. E às vezes elas vão se deixando, né, doutora? E elas vão, quando der um tempo, eu faço a minha consulta. Aí você sabe o que eu falo? Se você quebrar e cair de cama, quem vai dar conta da família? Você vai deixar na mão de quem? Para cuidar dos seus filhos, do seu marido, da sua casa, dos seus pets ou da sua empresa? Precisa se cuidar, viu, mulher? Eu falo, ou vai ser a mãe, ou a sogra, ou a pessoa que te ajuda com a casa, ou, enfim. A vida vai continuar. E você vai ficar. Então, tem que ter esse tempo, né? Você, sobrar mulher. Tempo nunca vai. É o que a gente está falando agora há pouco. A gente estava aqui comentando sobre isso, nessa correria. As demandas estão aí do dia a dia. E leva filho para a escola agora que, né? Voltar às aulas. E aí, como que... Vamos aproveitar, já que a gente puxou esse gancho aí, né, doutora? Porque, olha, voltando às aulas, as mulheres acabam ficando ainda mais tranquilas. Ou não. Sim. Nas férias, a criança tá ali e tem que ter ideia, entendeu? E tem como que passear. Então, assim, se cuidem. Aproveitem. Desculpa sempre vai ter. Sim. Agora eu quero saber qual que é a sua que você vai inventar a próxima vez. Tem que se cuidar. Certo? Então, você já levou um puxão de orelha aí de forma rápida. Não tô nem aí porque você pensa, não. Mas a minha missão é falar que é possível, que você precisa se cuidar. Não tem jeito. Ninguém vai fazer isso por você. Tem que se cuidar. Doutora, para a gente finalizar aqui o nosso bate-papo. Mas já? Passa rápido, né? Gente, que é isso? Passa muito rápido. Deixa uma mensagem, algo que vem no seu coração aqui para as nossas mulheres
a nossa família, assim, da audiência que está nos assistindo. Historicamente, a mulher assim, a mulher é o ser mais sagrado que existe. Ninguém consegue gerar como nós. E se a gente for pensar no reino animal, só a mulher, durante a cópula, ela deixa, como fala, sem proteção, vísceras e as entranhas. No reino animal, todas as outras é de costa. Então, a mulher já vem com essa doação de se entregar. Então, a primeira coisa que eu pergunto, para quem você vai se entregar? A segunda coisa que eu falo, você como sendo o ser divino, sagrado, com o potencial único que Deus criou para você, você não vai valorizar o que Deus fez. Você vai se deixar levar, adoecer, sem dar testemunho. Prova social, tá? Não estou falando de religião. Para você ser o exemplo para levar essa mensagem adiante, do quanto nós somos fortes, mas do quanto nós nos deixamos ser vulneráveis. Para todos, para filho, sendo fantoche na mão de filho, de marido, de mãe narcisista, enfim. Então, é uma escolha. E eu vim aqui para te lembrar disso, que é uma escolha. Estar doente hoje emocionalmente, enfim, é uma escolha, porque você tem recurso. Você só precisa se priorizar. E é isso. Muito obrigada, profundo. Eu pensei muito aqui, porque... Tem que se cuidar. Tem que se cuidar, né? Dar valor àquilo que Deus entregou, que a vida é maravilhosa. E se você está aqui ainda é porque você tem algo para fazer. Porque se você olha ali num bosque cheio de flores, a flor que está sem vida, ela vai para dar espaço para outra. Você não foi ainda para dar espaço para outra pessoa, porque não cabe tudo no planeta, né? Então, veja o que você ainda precisa fazer que você não fez. E talvez o ponto é esse. Obrigada, doutora. Obrigada. Deus eu continue que agradeço. abençoando Amém. grandemente. Você também. Que você continue cuidando cada vez mais de nós, mulheres. Obrigada pelo convite, pelo espaço, pela recepção, pelo café. Obrigada. E obrigada pela leitura, pelo livro de cabeceira. Espero que te agregue aí. Obrigada, doutora. Deus abençoe. Amém, você também. Que você continue cuidando de nós, mulheres, com tanto amor, com tanto carinho. Eu que agradeço e que Deus continue te dando força para formar mais ainda esse exército. Obrigada. Deus abençoe.